Guia Bíblico Catequético. Pergunta: antes da ressurreição de Jesus, os justos esperavam pelo seu Salvador na mansão dos mortos. De lá só saíram quando Jesus desceu para resgatá-los. Como se explica que Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus no Monte Tabor? Que a paz de Cristo esteja com você. É uma alegria poder mergulhar nessas águas profundas das Escrituras e da tradição para esclarecer sua dúvida sobre um dos momentos mais luminosos da vida de nosso Senhor. Essa é uma questão teológica fascinante que toca no mistério da transfiguração e na natureza do tempo para Deus. Para compreendermos como Moisés e Elias apareceram no Monte Tabor antes da descida de Jesus à mansão dos mortos, o Sheol ou mansão dos justos, precisamos observar alguns pontos fundamentais da nossa fé. No episódio anterior falamos sobre a mansão dos mortos. E então surgiu a dúvida atual. Mas vamos esclarecer tudo neste outro podcast. Sabe quando a gente está assistindo aquele filme de assalto com regras super rígidas de roteiro? Ah, aquele clássico clichê de cinema onde tudo é impossível. Isso, exatamente. Tipo, o diretor gasta a primeira hora inteira mostrando que um determinado cofre de um banco é absolutamente impenetrável. Aham. As portas de aço estão seladas a vácuo, tem sensor de movimento para todo lado. Tipo, ninguém entra. E sob nenhuma circunstância, ninguém sai. É a regra de ouro daquele universo. Certo. A regra que não pode ser quebrada de jeito nenhum. Só que aí, lá pela metade da história, a câmera corta para o protagonista tomando um café de boa numa praça e adivinha quem está sentado na mesa conversando com ele. Não me diga que são os caras do cofre. Exatamente as duas pessoas que deveriam estar isoladas no nível mais fundo daquele cofre. A primeira reação de quem presta atenção na narrativa é gritar. Peraí, isso é um furo de roteiro absurdo. Como essas figuras conseguiram sair de lá? Bom, o mundo do cinema realmente chama isso de erro de continuidade, né? Mas a teologia tem um outro nome para esse evento específico. Ela chama de transfiguração. E é exatamente para investigar esse aparente furo de roteiro cósmico que o nosso mergulho de hoje vai se dedicar. Com certeza. É um tema fascinante. Nós estamos debruçados sobre um material de estudo catequético bem intrigante chamado Antecipação da Glória.pdf. E a missão central dessa nossa análise é entender como duas das maiores figuras da história bíblica conseguiram contornar as regras do confinamento mais bem trancado de todos os tempos. O reino dos mortos. Exato. Então vamos destrinchar isso porque dá um nó na cabeça. Dá mesmo. E para entender a dimensão teológica desse problema, a gente precisa primeiro estabelecer com muita clareza as regras desse universo. O cenário base. Isso. A premissa estrutural da teologia cristã clássica sobre o período antes da ressurreição de Jesus é que o acesso ao céu definitivo estava bloqueado. Aquilo que a tradição chama de visão beatífica, certo? Exatamente. A convivência direta e total com Deus. O pecado original agiu tipo como uma trava de segurança que trancou a fechadura por dentro. A conexão direta tinha sido rompida. E isso criava um baita problema logístico para o destino das almas humanas depois da morte física, né? Um problema enorme. Por causa dessa ruptura, as pessoas justas que morriam ao longo dos séculos não iam direto para a glória plena. Elas desciam para uma morada que a teologia chama de mansão dos mortos. Ou Sheol no hebraico antigo. Isso. E é fundamental a gente fazer uma distinção histórica aqui, porque a mentalidade hebraica antiga não via o Sheol como aquele inferno de chamas da cultura popular. Não é aquele caldeirão fervendo com um diabinho de tridente. O que ajuda a limpar algumas imagens erradas para quem está ouvindo a gente, né? Como era esse Sheol, então? Era concebido como um estado de existência meio sombria e letárgica. Tipo um sono profundo. Não era um lugar de punição ativa para as almas justas, mas definitivamente não era o paraíso. Tratava-se literalmente de uma sala de espera gigantesca no plano espiritual. Entendi. As grandes figuras do Antigo Testamento, tipo Abraão, Isaac, Jacó, próprio rei Davi, estavam todos confinados ali, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Esperando o momento em que a redenção finalmente ia acontecer e as portas dessa prisão metafísica iam ser derrubadas. Exato. Só que aí entra a regra rígida do roteiro.
Essa espera só terminaria quando o Messias suportasse o sofrimento da cruz, morresse e descesse pessoalmente até lá para resgatar todo mundo. Essa era a condição absoluta de libertação. A porta do cofre espiritual só podia ser aberta de fora para dentro depois da consumação do sacrifício de Cristo. E é aí que entra o problema que a gente está analisando. E sim, porque o Evangelho joga a gente num cenário completamente inesperado lá no Monte Tabor. Jesus sobe a montanha com 3 dos apóstolos e, de repente, é transfigurado. As vestes ficam de um branco resplandecente, ele revela a glória divina, e quem aparece conversando lado a lado com ele? Moisés e Elias. O que formula perfeitamente o paradoxo temporal de hoje. Sim, porque esse encontro rolou antes da crucificação. Substancialmente antes. Foi esse ponto da cronologia que me deixou super intrigado lendo a fonte. Como Moisés e Elias puderam fazer uma aparição surpresa na montanha antes do resgate oficial sequer ter começado? Eles deviam estar retidos no Sheol, na escuridão. As chaves não tinham sido giradas ainda. É uma ótima pergunta. Mas espera aí. A minha primeira inclinação para tentar visualizar essa quebra de regra foi pensar num cenário de evento VIP. Evento VIP, como assim? É, tipo um evento super restrito. Os portões gerais ainda estão fechados para o público, que está lá na Mansão dos Mortos, mas o dono do evento emite um passe temporário de acesso total para 2 convidados de honra participarem da montagem da festa. E depois eles voltam para a sala de espera. Faz sentido? Olha, eu argumentaria que essa metáfora do evento restrito simplifica demais a gravidade da coisa. Ah, é? Por quê? Porque essa ideia de passe temporário faz parecer que a presença deles foi só um favorzinho pessoal. Uma recompensa isolada concedida aos melhores funcionários, sabe? Entendi, tipo uma panelinha celestial. Exato. E o texto do catecismo que baseia o nosso estudo rejeita essa noção de privilégio meritocrático momentâneo. O verdadeiro mecanismo em jogo aqui, o que é fascinante, não é logístico. É o que então? É temporal. Para solucionar o enigma, a teologia força a gente a confrontar a diferença brutal entre a percepção humana e a natureza divina do tempo. Confesso que isso eleva um pouco o nível de abstração. Onde a questão do tempo entra nessa libertação do Sheol? Nós humanos estamos irremediavelmente acorrentados ao tempo cronológico. O tal do Cronos, dos gregos. Isso. A gente vive numa esteira. O passado já acabou, o presente é um segundo que escapa, e o futuro é inalcançável. Mas Deus existe inteiramente fora dessa esteira. Ele está assistindo a esteira de fora. Muito mais que isso. Para ele não tem cronologia sucessiva. Tudo é um perpétuo e eterno agora. A eternidade não é um tempo muito longo, é a total ausência das restrições do tempo. Caramba. Então as amarras de causa e efeito, tipo ter que morrer primeiro para abrir a porta depois, são um problema estritamente nosso. Exatamente, não é um limite para o Criador. E o que isso significa na prática para a cena da transfiguração? A implicação direta disso está no Catecismo no parágrafo 555, que a nossa fonte cita. O documento define a transfiguração não como uma fuga temporária da prisão, mas como uma antecipação do reino e da glória da ressurreição. Então não é um passe VIP. Não, é uma intersecção. O que acontece no Tabor é o instante específico onde a eternidade absoluta invade e rasga a bolha do tempo linear. Nossa, o céu tocando a terra por 1 milissegundo. Por um breve momento, a realidade eterna de Cristo se sobrepõe à cronologia da nossa história. Ok, isso soluciona boa parte da confusão mecânica, mas levanta outra dúvida gigantesca. Qual? Se o véu do tempo foi levantado e Moisés e Elias foram projetados da eternidade para aquele momento na montanha, a perspectiva divina já considerava que o resgate dele estava pago, tipo, concretizado? É aí que a cabeça dá o nó. Na essência da natureza divina do Verbo, o sacrifício redentor já é uma realidade eterna. O evento da cruz é absoluto. Já aconteceu na eternidade. Sim, porém, dentro da história humana, que precisa rolar capítulo por capítulo, a paixão em Jerusalém ainda estava no futuro. Entendi.
Por isso, Moisés e Elias não receberam ali a entrada definitiva no paraíso para ficar. Eles foram puxados daquela espera pela autoridade de Deus para participar de uma teofania. Uma manifestação de Deus. Isso, servindo como testemunhas cósmicas. Cara, eles são o futuro e o passado dobrando para encontrar o presente. É surreal. E tem uma razão pastoral fortíssima no texto também. A fonte aponta que Jesus revelou essa fresta da glória para blindar os apóstolos contra o desespero. Ah, porque poucas semanas depois eles iam ver o negócio ficar feio. Exato. Pedro, Tiago e João iam ver Jesus completamente desfigurado e humilhado no Calvário. Eles precisavam dessa memória do monte para entender que a humilhação não anulava a divindade de Cristo. A glória exposta no Tabor mostra para onde o Calvário está apontando. E extrair figuras do passado para antecipar uma glória do futuro? O que ele definitivamente pode fazer, Sim. Aí o debate avança para o próximo obstáculo lógico. que seria o elenco da cena. Exatamente. Porque de todos os justos lá no Sheol, puxar logo Moisés e Elias, o lugar devia abrigar milhões de almas. Milhares e milhares de justos. Se Deus ia quebrar as regras da morte por um instante, por que não trazer o rei Davi, que era o ancestral do próprio Jesus? Ou o próprio Abraão. Pois é, o cara que fundou a aliança toda, o que tornou esses dois, Moisés e Elias, os candidatos incontestáveis para essa ponte temporal. Bom, a abordagem inicial da maioria dos estudiosos foca muito no simbolismo institucional. Sim, a lei e os profetas. Isso. Moisés é a encarnação viva da lei de Israel. Elias é o expoente máximo dos profetas. Ter os dois ali atesta para qualquer judeu da época que todas as antigas escrituras convergem e encontram sentido em Jesus. Afasta aquela ideia de que Jesus era só um mestre rebelde criando uma dissidência, né? Mostra que ele é o cumprimento da promessa original. Tem um peso jurídico e profético indiscutível. Com certeza. Mas olha, lendo os relatos que a nossa fonte levanta sobre o currículo desses dois, eu percebo que tem um componente muito mais técnico e físico justificando essa escolha. O histórico incomum deles com a morte. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O histórico deles foge completamente do padrão. Parece coisa de ficção científica. A investigação sobre o destino físico dos dois é fascinante mesmo. O guia bíblico mergulha nisso para mostrar que Elias e Moisés não eram mortais comuns esperando na fila de forma resignada. Vamos pegar Elias primeiro. Ele simplesmente não teve uma morte normal, teve? De jeito nenhum. O segundo livro dos Reis narra a partida dele com contornos bem espetaculares. O texto diz que ele não enfrentou envelhecimento, falência de órgãos ou um funeral humano. Ele pegou um voo direto num redemoinho. Exato, arrebatado aos céus num redemoinho, com carruagens de fogo. Uma anomalia absurda para os registros do Antigo Testamento. Isso deve ter dado o que falar na época. Modificou toda a escatologia daquela cultura. A partir desse evento, sedimentou-se na crença hebraica que Elias nunca cruzou os portões da morte da maneira ordinária. Ele não estava dormindo no Sheol com os patriarcas. Não. A tradição via ele como alguém vivo em Deus, preservado com uma missão muito específica de voltar no fim dos tempos para anunciar o Messias. Então, para um apóstolo do primeiro século, ver Elias aparecendo no monte não era um furo de roteiro chocante. Era o fechamento de um arco esperado. A expectativa já existia. Elias estava teologicamente apto a transitar por esse véu, porque o status dele nunca foi o de um prisioneiro definitivo do repouso dos mortos. Considerando esse voo de redemoinho do Elias, podemos dizer que ele já vivia numa área cinzenta das regras da mortalidade. Se conectarmos isso ao cenário maior, é exatamente isso. Tá, Elias faz sentido. Mas e o Moisés? Porque a Bíblia é bem mais severa com ele. O livro de Deuteronômio relata que ele morreu mesmo no Monte Nebo. Como alguém com óbito atestado se encaixa nessa zona de exceção? Apesar do óbito atestado, o texto de Deuteronômio joga um mistério que alimentou debates por milênios. A passagem diz que o próprio Senhor sepultou Moisés num vale, mas sublinha que ninguém, até aquele momento, sabia onde estava o túmulo. Um cuidado especial e misterioso do próprio Deus. A ausência do túmulo do maior líder de Israel inevitavelmente ia dar pano para manga. E deu. Esse mistério escalou na tradição cristã.
O material de apoio traz um detalhe peculiar lá da Epístola de Judas. Aquela parte da briga pelo corpo. Essa mesma. O autor menciona uma disputa sobrenatural ferrenha entre o arcanjo Miguel e o diabo. E o troféu da disputa era o corpo de Moisés. Eu sempre fico de queixo caído com esse trecho. Qual seria o sentido de lutar pelo corpo de alguém que morreu no deserto séculos atrás? Bom, a teologia extrai daí a noção de que houve uma intervenção direta e sigilosa de Deus com o corpo e a alma de Moisés. Diferente de outros cujos restos mortais ficaram em túmulos normais, o destino dele assumiu outras proporções. Até porque ele tinha uma intimidade muito absurda com Deus lá no Sinai, né? Exato! Muitos pensadores primitivos consideravam que ele teria recebido algum grau de glorificação antecipada por causa dessa proximidade. Olha como as peças se encaixam. Se a gente organizar tudo na linha do tempo, a logística é perfeita. Faz todo sentido. Puxar um sujeito aleatório do Sheol, dar um banho de glória nele e devolver para a prisão ia ser uma tortura emocional. Ia complicar a economia da salvação. Ia ser uma quebra de regra sem justificativa intrínseca. Mas recrutar Elias, que experimentou o arrebatamento, e Moisés, que estava envolto nesse segredo pós-morte, resolve o dilema na hora. Eles serviram como uma ponte teológica irrefutável porque já habitavam as bordas da imortalidade muito antes do cativeiro ser aberto. Não foram almas aleatórias. Isso encaminha a gente direto para o terceiro grande ato dessa nossa análise. E, francamente, a parte que eu acho genial. A pauta da reunião. Isso. Se já resolvemos a mecânica de tempo e espaço e já entendemos os currículos bizarros dos convidados, a pergunta natural é sobre o que se fala num encontro cósmico dessa magnitude. Essa é a melhor parte. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, oferece o registro documental desse diálogo. E ele desmonta qualquer ideia de que aquilo era só uma festa de triunfo sem dor. Eles não estavam lá tomando champanhe. De jeito nenhum. O texto diz que eles apareceram na glória, mas o assunto era, abre aspas, a sua partida que se ia cumprir em Jerusalém. A partida iminente de Jesus. E a ironia aqui é fantástica. E tem um detalhe de exegese do grego original que adiciona uma camada brutal nisso. A palavra traduzida como partida é Éxodos. Êxodo, o mesmo termo histórico da travessia do Mar Vermelho. Há um paralelismo literário deliberado aí. O primeiro Êxodo foi um projeto de libertação política liderado por Moisés. Mas o que Jesus estava discutindo ali era o novo Êxodo. Liderar o ataque final contra a escravidão imposta pela morte e pelo pecado. Isso levanta uma questão importante sobre o propósito do sofrimento de Cristo. Eles não estavam discutindo como fugir de Roma. Não, o buraco era mais embaixo. Isso me lembra muito a analogia de uma operação tática extrema. Imagina comigo. Vamos lá. Você tem um grupo incalculável de pessoas, tipo os reféns do Sheol, aprisionados num bunker fechado hermeticamente. Eles não conseguem forçar as portas por dentro. Sem chance de fuga. Mas, de repente, por uma anomalia nas regras daquela prisão, 2 dos prisioneiros mais importantes se encontram brevemente com o líder da equipe de resgate, só que do lado de fora do cativeiro. E eles não estão lá celebrando. Não. Eles estão debruçados sobre as plantas baixas, repassando os detalhes da operação, discutindo o inevitável derramamento de sangue necessário para invadir as defesas e explodir a porta principal. É uma reunião tática para discutir o próprio resgate. É uma analogia fantástica. Eles não estavam livres por mérito próprio antes da hora. Eles estavam ali trazidos pela vontade divina exatamente para discutir o sacrifício que ia libertar todo mundo de vez. Discutir como arrombar as portas do inferno. E atuando como testemunhas, a presença deles validava que o sofrimento medonho que os apóstolos iam presenciar não era um fracasso, mas a condição inviolável para o resgate. Sem o sangue que eles discutiam ali, a prisão do Sheol jamais ia ser desfeita. O que destrói aquela ideia instintiva do Pedro, né? Que ao ver o brilho quis logo montar umas tendas para congelar aquele momento maravilhoso e fugir da realidade dura lá de baixo. Exato. O novo Êxodo exige a passagem pelas águas turbulentas da mortalidade da dor. Não tem atalho. É profundo demais isso. Então, resumindo tudo para quem está ouvindo a gente, o que tudo isso significa? Significa que a coerência interna do texto se sustenta brilhantemente. O aparente furo de roteiro não existe. A aparição de Moisés e Elias não contradiz o fato de que os justos esperavam por Cristo.
Na verdade, confirma Jesus como o centro da história toda. E confirma ele como o Senhor do tempo, que tem a chave para unir a lei, os profetas e a redenção futura num único instante eterno. E para quem quiser se aprofundar nessa engrenagem teológica impressionante, qual é a indicação da fonte? A fonte sugere fortemente uma leitura meditativa e atenciosa do capítulo 17 de Mateus, combinada com os parágrafos 554 a 556 do Catecismo da Igreja Católica. É um ótimo dever de casa para quem curte mergulhar nesses mistérios. Mas antes da gente encerrar, eu queria puxar um último fio dessa conversa. Uma reflexão final? Isso. Um pensamento provocativo que não está respondido na fonte, mas que brota naturalmente quando a gente fala das dobras do tempo. E que bate direto nas nossas ansiedades de hoje. Tô curiosa, Amanda. A gente gastou um bom tempo analisando como Deus opera confortavelmente fora do nosso relógio. Como para Ele o passado, o presente e o futuro acontecem um eterno agora. Tudo no cenário absoluto da eternidade. Mas quando a gente olha para a nossa vidinha limitada, a gente sofre um absurdo com os nossos cronômetros. Nas fases duras da vida, quando a gente está preso nas nossas próprias salas de espera impiedosas, a gente tem certeza que a porta não vai abrir. A gente foca na esteira do tempo e fica angustiado. O famoso desespero humano diante da demora. Exato. Mas, se Deus consegue puxar figuras do passado para o presente, para testemunhar um evento do futuro que vai salvar todo mundo retroativamente, A perspectiva muda. muda completamente. Se ele tem acesso ao início e ao fim simultaneamente, será que as nossas maiores esperas e momentos de paralisação já não estão resolvidos no grande cenário da eternidade? É uma visão que desarma o desespero. Voltando lá para a nossa premissa do cinema. A gente rói a unha achando que o protagonista está perdido no cofre, que não tem saída. Mas o diretor já escreveu o roteiro inteiro. Exatamente. O resgate final já estava traçado desde a primeira linha do roteiro. Quem sabe os detalhes das nossas próprias rotas de saída já não estão estruturadas numa dimensão que a gente simplesmente não consegue enxergar agora. Fica essa reflexão para quem acompanha a gente dar uma martelada durante a semana. Uma reflexão poderosa para encerrar a nossa análise. Valeu demais por essa conversa. E, para quem nos escuta, até a nossa próxima imersão.